Gravando. A equipe é formada por mim, ou eu. Por mim, é boa. Ah, continua. Até hoje nunca pude aparecer, mas está com ela. Aqui está o Leonardo, ele é o nosso amigo invisível, né? Na infância todo mundo tem um amigo invisível. Finalmente hoje ele está aqui a falar de sua nova, né? Bora, Marina. Pessoal, é o seguinte, certo? Isso aqui foi desenvolvido, certo, pela Universidade Federal do Ceará. Espera, velho. O detector de mentiras. Esse aqui ele é capaz de saber se a pessoa está mentindo ou não. Certo? A partir de bom, se a tampinha descer, é porque o caboclo está mentindo. Se a tampinha permanecer em cima, então o cara está falando a verdade. Para a gente começar, como a gente vai começar logo com o gente que não está da nossa turma, voluntário Aí. é o Bolina aí. Fala, garanta. O seguinte, você só pode ficar com a mão aqui em cima, certo? E as pessoas vão fazer a pergunta para você. Só para ela. Pode ir a mão aqui. Mas pode sentar. Vai, pessoal, quem é que vai fazer a primeira pergunta para ele? Pode ser, não sei de novo. Só tira 10. Mais a 10. Você veio disposto hoje para estudar? Eu vi não. Todo dia eu venho. Tá defendendo. Vem, meu amigo. Ai, vai contar para ele. Vou perguntar, você é a favor do homossexualismo? Vixe. Vixe. Rapaz, eu tenho um preconceito, não, não sou a favor, não. É sim ou não? Claro que não, né? Não, mas a pergunta é chave, não é você a favor, você é adepto. Ficou com ela, tá vendo? Se cabulou. É o seguinte, pessoal, como atualmente o mundo está sendo atingido pela aquecimento global, acho muito importante todos nós, estudar física, usar material reciclável, garrafa PET, né, muito importante. E nem sei falar relacionado ao princípio de Arquimedes, que vai ser baseado no segmento. É o seguinte, todos nós sabemos, até quem não está aqui sabe, que próximo da Terra, todos os corpos são operados por uma força gravitacional, que chama de peso. É o seguinte, quando aqui a Terra, por exemplo, vai ter tem um objeto aqui que sabe que ele faz uma força peso. Quando o objeto está em fluido, também vai atuar com o peso. Mas também vai atuar outra força, que é chamada força de impulso. Não vai falar aqui já falar aqui hoje. É o seguinte, o princípio de Arquimedes, que
Aí fala que todo objeto que pode mergulhar nele sofre impulso. Pois a direção serve de baixo para cima. E a relação de um objeto afundar ou não, quando ele está dirigindo um corpo, é o seguinte, que o objeto que tem a maior densidade de cada fluido, ele afunda. E o objeto que tem menor do que a do fluido, ele flutua. Aí, tanto é que quando o cara foi detector de mentiras, foi basicamente baseado nisso, né? De acordo com o objeto vai afundando, vai aumentando o impulso, até chegar a uma certa estabilidade. Basicamente isso. Agora explicando sobre o que aconteceu aqui, foi o seguinte, como já foi começado a explicar, certo, sobre a questão da teoria de Arquimedes, o nosso amigo Marcos, foi a brincadeira, foi uma brincadeira, porque aqui a gente brinca de certa forma para poder mostrar até com um grau de mais tranquilidade, mais de investimento, até com os próprios alunos, tanto do ensino fundamental e médio, que você pode brincar com eles através desse experimento. A ideia é justamente iniciar com essa brincadeira. Aí acontece o seguinte, eu tenho aqui uma tampinha de caneta, sem fazer propaganda, não vou dizer que é da bicha, acabei de dizer, né? Não é assim mesmo. E aqui também tem o Durapol, que é justamente o impermeável. Ele serve como um tipo de cola. Como a tampinha ela tem um furo numa extremidade agora, eu colo com o Durapol a extremidade superior e na extremidade inferior eu coloco ela como se fosse um contrapeso, fazendo com que essa tampinha ela possa ficar na vertical. Porque se ela não ficar na vertical, se eu não colocasse esse contrapeso, correria o risco de a tampinha ficar dessa forma. Então ela iria poder ou ficar flutuando e não ia adiantar de nada, ou então ela iria afundar. Só que aí acontece o seguinte, como eu coloquei esse contrapeso, ela vai ficar sempre no sentido vertical, ela não vai estar no sentido horizontal, você podendo fazer o experimento tranquilo. Você só coloca devagar mesmo aqui, não tem nenhum mistério, ela já fica aí. O que acontece? Como você sempre mergulha um corpo que tem ar dentro dele, assim como um copo mergulha dentro d'água, você vai notar que sempre vai ficar uma parte de ar dentro do copo. Assim acontece com a tampinha. Existe ar aqui dentro ainda. O que acontece é o seguinte, a partir do momento que eu fecho essa garrafa, que eu estou vedando ela, e eu aperto na garrafa, a tampinha começa a descer. E assim eu posso manter o equilíbrio dela, fazer ela ficar praticamente posicionada no mesmo ponto, como eu também posso fazer ela descer mais, e quando eu tiro, ela volta a subir. Isso por causa de quê? Porque a partir do momento que tem ar dentro da tampinha, a água que está aqui no momento que eu pressiono, faz com que uma parte da água entre para dentro da tampinha, fazendo com que exprima cada vez mais a questão do ar que tem dentro da tampinha, fazendo com que a densidade da tampinha seja maior do que a da água, fazendo ela afundar, e assim também com a pressão do efeito do aperta a garrafa do lado. Como eu aperto a garrafa do lado, eu estou pressionando a garrafa com que a água suba e também faça com que ela exerça uma força para baixo, fazendo com que ajude também a questão da tampinha descer. Então tudo isso funciona a partir do princípio de Arquimedes. Isso a gente leva em consideração hoje em dia a partir do submarino. O submarino ele começou justamente com a ideia do seguinte, ele tem, vamos supor que duas comportas, onde elas são totalmente vazias, ela não tem água dentro dela, não tem nada, nenhum material, nem nada. O que acontece? Quando o submarino ele quer afundar, o que ele faz? Ele abre as comportas, entra-se água dentro das comportas e ele começa a afundar. O que acontece? Ele faz a mesma coisa que aqui. Ele controla o nível de água, fazendo com que o submarino ele permaneça flutuando. Se ele quiser mergulhar um pouco mais, ele aumenta a quantidade de água, fazendo com que ele possa mergulhar. Aí, para subir, o que ele vai fazer? Ele abre as suas bombas, no que ele abre as bombas dele, ejeta, tira toda a água que tem dentro das comportas e ele volta a subir. Esse aqui, tudo começou com a teoria